Hoje eu vou tratar do início do tratamento, que é eu estou chamando as regras do jogo. Eu inicio destacando uma das regras que o Freud estabeleceu numa conferência que foi traduzido sobre psicoterapia de 1905, e eu estou chamando a criança em análise e a análise de criança, que não é a mesma coisa. E a questão é se é possível fazer análise com crianças, como é essa chegada da criança em análise. E ao apresentar as regras da psicoterapia, tal como Freud praticava no início do século XX, ele faz referência sobre a idade dos pacientes, dizendo que a idade dos pacientes também conta na seleção para o tratamento analítico, na medida em que, próximo ou depois dos 50 anos, costuma faltar a plasticidade dos processos psíquicos de que dependem a terapia. As pessoas idosas não são mais educáveis. E o material a ser trabalhado prolongaria indefinidamente o tratamento. O limite mínimo de idade pode ser determinado apenas individualmente. Com frequência, pré-adolescentes são otimamente influenciáveis. Novamente, é preciso colocar essa afirmação dentro do contexto. 50 anos na época do Freud já era o limite da existência, né? Mas o que chama a atenção é o fato, nessa citação, para mim, é o que ele chama de plasticidade dos processos psíquicos de que dependem a terapia. Esta plasticidade ausente nos idosos, segundo ele, nas crianças ela está em plena atividade. Não encontraremos na obra do Freud nenhuma referência às regras da psicoterapia psicanalítica com criança. No entanto, a ideia de que o limite mínimo de idade deve ser determinado individualmente implica muito mais na demanda de sofrimento que o sujeito traz para a entrevista preliminar, como vocês vão ver. Então, o problema da idade dos pacientes era um problema recorrente na prática psicanalítica lá no início do século XX. Eu vou citar um trecho de uma psicanalista argentina chamada Alba Flessler. Ela discute essa chegada da criança na análise, como é que ela chega, e faz referência ao momento em que Freud destaca que, a princípio, Freud se dispunha a observar a criança e não tratá-la. E ela diz: é inútil procurar na obra do Freud uma posição única e contundente a respeito da aplicação da psicanálise ao tratamento de crianças. Seus apontamentos e aportes mais claros e precisos se voltam para a investigação da etiologia da neurose. Para rastrear essa origem e matar essa curiosidade, Freud se dispôs a observar crianças. Ora, é como observador de crianças, propriamente dito, que Freud vai apresentar muitas elaborações sobre o infantil e a criança e a sexualidade infantil. E ela destaca num relato do Freud, um caso clínico da jovem homossexual,
quando Freud estabelece o que ele chama de situação ideal para a análise, que é aquele em que o sujeito decide procurar um tratamento. E ele fala que essa situação ideal, no que diz respeito à criança, esbarra-se justamente no fato de que a criança não vem sozinha para a análise, não é uma decisão dela, né? E comentando essa citação, ela diz assim: em seguida, no mesmo texto, que é o relato clínico da jovem homossexual, Freud adverte sobre o destino que nos cabe caso contrariemos sua advertência, aceitando tratar um sujeito que não venha para a análise por si mesmo, por vontade própria. Se são os pais que o trazem, exemplifica Freud, eles, os pais, esperam que curem seu filho nervoso e desobediente. Entendem por criança sadia o que nunca cause problema aos pais e não lhes dê senão prazer. O médico, psicanalista, pode conseguir a cura da criança, mas depois ela faz o que quer com mais decisão ainda, e a insatisfação dos pais é bem maior do que antes. Em suma, não é indiferente que alguém venha à psicanálise por sua própria vontade ou seja levado a ela, quando é ele próprio que deseja mudar ou apenas os seus parentes que o amam ou que se supõe que o amem. Esse recorte que a Alba faz de uma citação do Freud parece um dos únicos lugares em que essa questão na obra do Freud aparece, né, dizendo que é um problema quando se aceita em tratamento um sujeito que não vem por conta própria. E aí que está a questão que nos interessa a respeito do início do tratamento. Eu vou recortar para vocês um texto que compõe os chamados artigos sobre a técnica, que foram escritos entre 1911 e 1915. Estão aí citados o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, a dinâmica da transferência, recomendações ao médico que pratica a psicanálise, o início do tratamento, novas recomendações sobre a técnica da psicanálise, depois, recordar, repetir e elaborar, novas recomendações 2 e observações sobre o amor de transferência, novas recomendações 3. Nós vamos tratar do início do tratamento. Por que novas recomendações? Onde estavam as recomendações anteriores, que agora ele chama de novas? Esse aspecto vai ser importante na minha apresentação. O primeiro parágrafo desse artigo, Freud usa a metáfora do jogo de xadrez. E começa dizendo que os livros que ensinam o nobre jogo trazem uma descrição exaustiva da abertura e final do jogo. No entanto, considera Freud, a infinita variedade de movimentos após a abertura desafia uma tal descrição. As regras que podemos oferecer para o exercício do tratamento psicanalítico estão sujeitas a limitações parecidas. Ou seja, a técnica e as recomendações apresentadas dizem respeito muito mais à abertura e ao final do jogo. E ele trata
nessa metáfora da terapia analítica como se de fato estivéssemos numa partida de jogo. E aí, qual jogo? Né? Claro, ele toma o xadrez como exemplo. Vocês vão ver depois que o Lacan vai tomar o jogo do bridge. Mas vamos levar adiante essa metáfora do jogo. Uma vez que falamos do jogo na aula passada e que no tratamento psicanalítico com criança se joga, né? O jogo é uma estratégia. Observem que a abertura que o Freud faz com essa metáfora já nos indica que, tudo bem, é possível criar algumas regras, e é necessário, sem as quais não há jogo, né? Quem atende criança sabe disso. Bom, vai lá e escolhe um jogo que a criança nunca viu. Primeiro tem que se estabelecer com ela são as regras. Como é que se joga, né? Ora, a análise também tem regra, o tratamento analítico também tem regras. Mas essas regras, elas dizem muito mais sobre a possibilidade do jogo do que quanto ao jogo propriamente dito, né? Porque no ato do jogo está em jogo a habilidade, a singularidade, né? O traquejo, o manejo, o jeito do jogador. Então, a singularidade do jogador determina a partida. A regra serve apenas como marcação, ou demarcação, para que o jogo possa acontecer. Então, é preciso deixar claro, no que diz respeito às técnicas, né, a técnica da psicanálise, que são recomendações, como diz o Freud, muito mais do que normas, né? Recomendações que permitem haver o jogo, não recomendações de como jogar, porque esse como jogar diz respeito às habilidades, às particularidades de cada jogador. Para quem conhece o xadrez, né, para quem já jogou xadrez ou joga xadrez, sabe da importância do jogador olhar para o jogo com o olhar do adversário. Então, usando essa metáfora, ele diz que as regras que podem ser oferecidas estão sujeitas a essa mesma limitação, que é a infinita variedade de movimentos que ocorrem durante o tratamento. Tá? Isso não dá para dizer como vai ser, como o sujeito deve portar, o que ele deve fazer, etc. Freud está se referindo aqui às recomendações para o tratamento de adultos. O texto mesmo, vocês viram, diz respeito à questão do tempo, do dinheiro, e eu não vou entrar nessa questão, mas Freud está orientando analistas jovens, iniciantes, muito mais sobre as regras do jogo do que propriamente como jogar. O Lacan também usou a metáfora do jogo para se referir ao início do tratamento. Só que ele toma como metáfora o jogo do bridge, que é um jogo de cartas, mas numa conferência que está publicada nos escritos, chamado A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, de 1958, ao se referir ao manejo da transferência, Lacan diz que no manejo da transferência, o analista convoca a ajuda do que no jogo de bridge é chamado de morto. Mas o que há de certo é que os sentimentos do analista só têm um lugar possível nesse jogo, o do morto. Sentimentos.
e que ao ressuscitá-lo, o jogo prossegue sem que se saiba quem o conduz. E conclui: eis porque o analista é menos livre em sua estratégia do que em sua tática. Eu vou me valer mais desse aforismo aí. Se o analista é menos livre em sua estratégia e mais livre na tática, estratégia e tática diz respeito àquilo que se pode chamar das regras do jogo. Estratégia. O que é estratégia? É a arte militar de escolher onde, quando e com quem travar o combate ou uma batalha. Olha os termos: onde, quando e com quem. Isso diz respeito ao que se chama das regras do jogo. É aí que está a questão das regras do jogo. Ela define as estratégias do jogo, mas não define a tática, porque a tática diz respeito ao jogador. Por extensão, estratégia é a arte de aplicar os meios disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos. Então, a estratégia é o campo das regras que permitem o funcionamento do jogo. E tática é a parte da arte da guerra que trata da disposição e da manobra das forças durante o combate ou na iminência dele. A tática trata de como travar um combate ou uma batalha. Vejam que na estratégia nós temos onde, quando e com que. Na tática, a questão é como travar o combate, como jogar. Portanto, a tática diz respeito à singularidade do jogador, o seu modo de jogar, seu estilo no ato do jogo. Regras para o início do tratamento. O segundo parágrafo do ensaio, Freud diz: nas páginas que se seguem, procurarei reunir, para uso do analista praticante, algumas dessas regras acerca do início do tratamento. Entre elas estão determinações que podem parecer triviais e que provavelmente o são. Para sua justificação, vale dizer que são precisamente regras do jogo, que têm de retirar seu significado do contexto maior do jogo. E farei bem em designá-las como recomendações e em não reivindicar sua obrigatoriedade. Essa advertência me parece muito importante. Ele recomenda, ele não diz que é obrigatório. Por quê? A extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos anímicos ou psíquicos e a riqueza de fatores determinantes resistem à mecanização da técnica e permitem que um procedimento, em geral correto, permaneça eventualmente sem efeito e que em outro, normalmente errado, conduza ao objetivo. Essas circunstâncias não impedem, porém, que se estabeleça uma conduta medianamente adequada para o médico, o praticante. Ora, novamente aí volta a questão da plasticidade dos processos psíquicos. Plasticidade diz respeito àquilo que não é fixo,
ou seja, que tem mobilidade, que pode ser moldado. Né? E ele trata do início do tratamento naquilo que ele chama de ensaio preliminar. O que é esse ensaio preliminar? Tome ensaio aqui no sentido que se dá no campo das artes, por exemplo, da música ou do teatro. Né? Vamos fazer um ensaio. O ensaio precede a apresentação propriamente dita. Freud disse que habituou-se a aceitar um novo paciente em caráter provisório para uma sondagem diagnóstica do caso e decidir se é apropriado para análise. Ora, no tratamento com crianças, qual é a função deste ensaio preliminar? É preciso que, ao receber a demanda de tratamento para uma criança, se inscrevam essa regra preliminar do tratamento analítico, que é estabelecer aí um caráter provisório para decidir se vai aceitar ou não a demanda de análise. A entrevista preliminar ou o ensaio preliminar é da maior importância para o início da partida. E é uma advertência do Freud importante que ele diz: o ensaio preliminar já é o começo da análise e deve seguir as regras da mesma. Talvez possa se distingui-lo por deixarmos o paciente falar, sobretudo, e lhe darmos apenas os esclarecimentos que forem indispensáveis à continuação de sua narrativa. Ora, este ensaio preliminar, diz o Freud, já faz parte do início da análise. Não é um momento estanque, separado. Bom, no tratamento de criança, a primeira coisa que se faz é ouvir quem é que está pedindo tratamento para a criança. Quem é que formula esse pedido? De onde é que ele chega? Pela boca de quem ele é formulado? Por quê? Porque este cuidador, vamos chamar assim, que pede o atendimento de uma criança, já formula em seu pedido uma espécie de enquadramento da demanda. O que é que está em jogo aí? O que é que se diz sobre a criança? Porque a criança, ela não diz, ela é dita. Ela é falada. Ela entra no mundo falada e continua por um bom tempo falada pelo outro. É o outro que fala por ela. O que está em jogo no ensaio preliminar? Ensaio preliminar ou entrevista preliminar, como Freud se refere. Vou recortar um pressuposto do que está em jogo. Esse pressuposto foi tirado do artigo Psicoterapia, que foi uma conferência proferida no Colégio Médico de Viena em dezembro de 1904. Um trecho ele diz assim: em terceiro lugar, caros colegas, quero lembrar-lhes a observação, há muito tempo conhecida, de que determinadas doenças, em especial as psiconeuroses, são muito mais acessíveis a influências psíquicas do que qualquer outra forma de medicação. Não é uma afirmação moderna, mas uma sentença dos médicos antigos, a de que tais doenças não são curadas pelo medicamento, pela droga propriamente dita, e sim pelo médico, ou seja, pela personalidade do médico, pelo seu ser. Aqui a personalidade diz
do corpo, da presença física do médico, da relação, vamos chamar aqui, transferencial. Tá? Na medida em que ele, o médico, exerce influência psíquica por meio dela, ou seja, da sua personalidade, do seu modo de ser. Bem sei, caros colegas, que entre os senhores goza de estima aquela opinião de Vischer, o professor de estética, expressou classicamente em sua paródia do Fausto, do Goethe. E aí ele cita um trecho da tragédia do Fausto. Eu sei, o elemento físico, com frequência, influi sobre o moral. O que está em jogo, nesse pressuposto, é que o sofrimento psíquico, ele é tratado muito mais pela relação transferencial estabelecida entre o analista e o paciente do que propriamente por qualquer medicação. Ora, essas determinadas doenças a que ele se refere diz respeito àquelas que são consideradas próprias do sofrimento psíquico, que não tem uma causalidade orgânica. A técnica da sugestão e a técnica psicanalítica, ainda nessa conferência. Na verdade, entre a técnica da sugestão e a analítica, há o maior contraste possível. Há aquela oposição que o grande Leonardo da Vinci, em relação às artes, resumiu nas expressões per via di porre e per via di levare. Ou seja, a pintura, diz Leonardo, trabalha per via di porre, pondo, né, acrescentando, atribuindo sentido, saber, né, diagnóstico. Essa é a sugestão, é a técnica da sugestão, que é essa via de por sentido, por significação, por uma orientação, por uma pedagogia. Tá? Ora, quando o terapeuta ali, nessa condição, responde a essa demanda do que fazer com a criança, ele está praticando uma técnica de sugestão. Não é analítica, é pedagógica, mas baseada em que saber ele faz isso. Num saber sobre a criança, num saber idealizado da criança, baseado em recursos da própria psicologia, das teorias psicológicas, nos recursos da moral e por aí vai. Então Freud diz, a técnica psicanalítica não é uma técnica da sugestão, não pode ser. Okay? A psicanálise com crianças não pode ser uma pedagogia, não pode ser uma psicopedagogia. A pintura, diz Leonardo, trabalha per via di porre. Ela aplica pequeninos montes de cores onde não os havia. Já a escultura procede per via di levare, ou seja, ela retira da pedra tudo o que cobre. Exemplo, está aí, um autorretrato do Van Gogh e o quarto que ele pintou em Arles. Isso é um jeito que ele está usando, uma metáfora também, para dizer que a psicanálise não põe nada, ela não acrescenta nada. Essa ideia de que a criança é uma tela em branco, né, e que vai sendo preenchido com a educação moral, isso não é a criança da psicanálise. Não é a criança com a qual a psicanálise trabalha.
De modo bem semelhante, meus senhores, a técnica sugestiva procura atuar per via de pori, ou seja, ela não se interessa pela origem, força e significado dos sintomas patológicos, e sim acrescenta algo à sugestão, educação moral, leia-se, da qual espera que seja forte o bastante para impedir que a ideia patogênica adquira expressão. Então, a técnica sugestiva impede, que, de fato, o sintoma possa falar. Porque o sintoma tem sentido. É o sintoma que tem sentido. Não é o sentido que o analista vai dar ao sintoma. O sintoma é uma fala que habita o sujeito, e que ele vai carregando esse sintoma como uma espécie de carta criptografada, esperando que alguém decifra. Já a terapia analítica não deseja acrescentar ou introduzir algo novo, mas sim retirar, extrair, e para isso cuida da gênese dos sintomas doentios e do contexto psíquico da ideia patogênica, cuja remoção é o seu objetivo. Então, a técnica psicanalítica se assemelha mais com a escultura do que com a pintura. O analista é mais um escultor do que um pintor. Imaginem um bloco de mármore. Aqui são os 4 escravos que o Michelangelo esculpia antes de morrer e que é considerada uma obra inacabada. E vejam como os corpos estão saindo de dentro do bloco de mármore. Veja que esses corpos estão adormecidos dentro do mármore. Então vai o escultor tirando, Claro, isso é uma metáfora, voltando a citar o Lacan. O psicanalista certamente dirige o tratamento. O primeiro princípio desse tratamento, o que é soletrado logo de saída, que ele encontra por toda parte em sua formação, a ponto de ficar por ele impregnado, é o de que não deve, de modo algum, dirigir o paciente. Quero terminar com essa citação. O analista conduz, dirige o tratamento e não o paciente. A direção da consciência, no sentido do guia moral, que um fiel do catolicismo pode encontrar neste, acha-se aqui, no tratamento analítico, radicalmente excluída. Um analista não dirige a consciência de ninguém. Ele não é um educador moral, não pode ser. Eticamente, ele não pode ser um educador moral. Se a psicanálise, continua o Lacan, levanta problemas para a teologia moral, não se trata daqueles da direção da consciência, a cujo respeito, lembramos que a direção da consciência também nos suscita. A direção do tratamento é outra coisa. Consiste, em primeiro lugar, em fazer com que o sujeito aplique a regra analítica. Isto é, as diretrizes cuja presença não se pode desconhecer como princípio do que é chamado a situação analítica, sob pretexto de que o sujeito as aplicaria melhor sem pensar nelas. E o Lacan termina dizendo, nesse parágrafo que eu recortei, dizendo que se o paciente desconhece, ignora
que aquilo de que se trata são apenas palavras, não pode-se admitir que o analista ignore isso. Ou seja, o que é que se trata numa psicanálise com crianças? Se trata fundamentalmente de um sujeito preso e torturado pela linguagem. Chamei essa apresentação de o sintoma da criança ou a criança como sintoma. Aqui já faço uma pequena introdução para esse título, aquilo que nós vamos tratar nos próximos encontros, que é a relação do sintoma da criança com o sintoma dos pais e de outros cuidadores por extensão. Eu optei por entrar na questão do sintoma pelo Freud. Eu tenho preocupação de que a gente possa se utilizar dos conceitos da psicanálise de uma forma operatória. Então é preciso voltar ao Freud e entender os fundamentos do que está sendo colocado para depois pensar no que essas extensões da obra freudiana puderam trazer de contribuição específica para a psicanálise com crianças e o tratamento de crianças. Então, eu chamei esse encontro de o sintoma da criança é um sintoma coletivo. Esse é um mote, né? E essa frase está no livro da Maud Manoni, A Criança, Sua Doença e os Outros, onde ela trata justamente do caso Hans, o sintoma da criança como um sintoma coletivo. O sentido do sintoma. E eu vou começar com a conferência 17, que se chama justamente o sentido dos sintomas, que está aqui nas conferências introdutórias à psicanálise, uma coleção de textos freudianos entre 1916 e 17. Então, o que Freud diz? Os sintomas neuróticos têm seu sentido, tal como os atos falhos e os sonhos, e como estes guardam também relação com a vida das pessoas que os exibem. Isso hoje nos parece um pouco óbvio, mas eu chamo a atenção para vocês para essa série, sintoma, ato falho e sonho, que justamente coloca o sintoma numa relação com a linguagem, o sintoma como fenômeno discursivo e que guarda uma relação com a vida das pessoas que os exibem. Ou seja, não há sintoma dissociado disso que é a vida das pessoas. E o que é a vida? Se não são todos esses discursos que determinam para essa pessoa em particular um lugar. Nesta conferência, Freud se vale de 2 vinhetas de casos clínicos com sintomas de neurose obsessiva para demonstrar essa relação entre a experiência vivida pelo sujeito e os elementos do sintoma. Tal como no sonho, essa relação está cifrada, no caso, nos elementos dos rituais obsessivos. Pelo trabalho do inconsciente, o sintoma se apresenta ao sujeito como enigma, como algo que lhe é estranho ao eu consciente. Sempre há no sintoma uma palavra silenciada, algo daquele sujeito que demanda reconhecimento pelo outro. O sintoma, mesmo na criança, ele se apresenta cifrado. É um equívoco a gente supor que a criança é um livro aberto. Não é. Aquilo que a criança nos apresenta está cifrado da mesma forma que o sintoma dos neuróticos adultos. Porque o inconsciente, eu vou só adiantar uma coisa, o inconsciente sempre cifra. E na criança, vamos dizer assim, muitas vezes, é pelo inconsciente dos pais que se dá essa cifração do sintoma da criança, mesmo quando ela é muito pequena. Então, o sintoma nunca é, exceto na psicose, o inconsciente a céu aberto.
O sintoma na neurose está sempre cifrado. E é essa palavra silenciosa, né? Essa cifra que vai permitir o reconhecimento do que está em jogo. O segundo caso, o caso da jovem, fica muito evidente quando a gente lê a partir de uma perspectiva de alguém que já caminhou um pouco na psicanálise lacaniana, como a estrutura está aparente ali naquele cerimonial. Então eu trouxe esse caso, vou falar de alguns elementos para a gente, vamos dizer assim, decifrar, destrinchar aqui esse sentido do sintoma e o processo de formação do sintoma. É o caso da jovem e seu cerimonial patológico da hora de dormir. Eu faço um recorte de alguns elementos do caso que está nas conferências introdutórias, a conferência 17, o sentido do sintoma. E é uma jovem de 19 anos, mas poderia ser, pela posição dela, uma criança de 7, 8 anos, tranquilamente. Essa moça desenvolveu todo um cerimonial a ser cumprido na hora de ir dormir. Um cerimonial que acarreta sofrimento a seus pais. Isso é Freud. Então, o sofrimento dos pais é o que provavelmente leva essa moça ao tratamento. E a gente já pode perceber por aqui a quem esse sintoma está dirigindo. Porque o mal-estar me parece estar do lado dos pais, não dela. Nossa paciente alega, como motivo para seus cuidados noturnos, o fato de precisar de silêncio para poder dormir e de, portanto, ter de eliminar todas as fontes de ruído. Ela interrompe o funcionamento do grande relógio que tem em seu quarto, retira todos os demais relógios, não suportando nem mesmo seu minúsculo relógio de pulso sobre o criado mudo. Reúne sobre a escrivaninha vasos com flores e vasos em geral, de maneira que não possam cair e se quebrar durante a noite, perturbando-lhe o sono. Outras medidas também se apoiam nesta improvável lei do silêncio imposta por ela. A exigência, por exemplo, de que a porta que separa seu quarto do quarto dos pais permaneça semiaberta, do que ela se assegura inserindo objetos diversos no vão da referida porta, o que parece, pelo contrário, ativar uma fonte de ruídos perturbadores. As principais medidas, porém, dizem respeito à sua própria cama. O travesseiro maior não pode tocar a madeira do espaldar da cama. O menor, sobre o qual ela pousa a cabeça, precisa ser disposto sobre o maior, de modo a formar um losango. Então ela deita a cabeça exatamente sobre a diagonal maior do losango. O edredom de penas precisa ser sacudido de forma a ficar bem alto nos pés, uma elevação que depois ela jamais deixa de afofar para melhor distribuí-la. Então vocês imaginam assim, o ritual, essa moça tem que repetir esse ritual várias vezes e se assegurar de que tudo está conforme, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, primeiro é esse elemento da justificativa que ela tem para o ritual, que ela precisa de silêncio para dormir. O que é uma contradição, porque se ela mantém a porta do quarto dos pais entreaberta, bom, ela está à escuta desses pais o tempo todo. E a banalização do sintoma, que é uma coisa que ocorre nas famílias, muitas vezes, com o sintoma da criança, e assim, uma criança muito neurótica vai ficar muitos anos fazendo sintomas. E por isso que a escola é um grande revelador do sintoma da criança. Porque é quando a criança tem que enfrentar o diferente, né? Não é só porque a escola não está preparada para receber algumas crianças. É porque, diante das exigências da vida, isso que o Freud fala em vários lugares, diante das exigências da vida, o neurótico recua.
O neurótico é um sujeito que lida muito mal com as exigências da vida. Então a escola coloca algumas exigências de trabalho intelectual, de socialização e de convivência com a diferença, que a criança neurotizada não vai conseguir dar conta. E que esses sintomas da criança, dentro da família, eles são banalizados por quê? Porque geralmente a família vai se adaptando. E como o eu dos pais, vamos dizer assim, tudo que ele não quer ver é que algo daquele rebento tão investido narcisicamente tem problemas. Não está tão bom assim, algo não vai bem. A criança faz retornar para os pais aquilo que não vai bem na esfera da família, muitas vezes na esfera do casal. Os pais sempre tendem a desconhecer o sintoma da criança e reagem muito mal com esse chamado da escola, geralmente, ou com o chamado do pediatra, que tem que insistir muito para que alguém tome uma providência com aquela criança. No caso da nossa paciente aqui, que o Freud relata, ela tinha 19 anos. E se vocês leram o início do relato, ela fazia sintoma desde a infância. Ela foi uma criança difícil, uma criança teimosa, uma criança que tinha problemas com a mãe desde sempre, mas aos 19 anos é que os pais consentem, né, em admitir que algo não vai bem. A decifração do sintoma. Freud procede à decifração de cada sintoma, de cada um desses rituais, para chegar ao sintoma, aquilo que nós chamamos o sintoma de base. Então, os símbolos femininos. Foi na qualidade de símbolo da genitália feminina que ela baniu o relógio de seus preparativos para a noite. O relógio adquiriu aqui o papel genital graças à sua relação com processos periódicos e intervalos regulares. Mulheres se gabam da regularidade de sua menstruação, comparando-a a um relógio. A angústia de nossa paciente, todavia, se voltava com particular ênfase contra o tic-tac do relógio, que poderia perturbar seu sono. O tic-tac do relógio deve ser equiparado ao pulsar do clitóris quando da excitação sexual. De fato, essa sensação, que então lhe é embaraçosa, já acordara repetidas vezes, e agora esse medo da ereção se manifesta na regra de que todo relógio em funcionamento deve ser afastado e silenciado durante a noite. Essa coisa do silêncio nesse sintoma dessa menina é muito interessante. E vocês veem como o Freud vai decompondo, ele vai tirando camadas do sintoma. É o relógio, que é a menstruação, é a regularidade, é o tic-tac, é a excitação sexual, finalmente o silêncio, né? Mais símbolos femininos. Vasos de flores e plantas em geral são também, como todo recipiente, símbolos femininos. Conhecemos o costume bastante disseminado da quebra de recipientes ou pratos por ocasião de noivados. Quando criança, ela certa vez caíra em um recipiente de vidro ou barro na mão, cortara um dedo e sangrara profusamente. Ao crescer, estabeleceu-se nela o temor ante a ideia de não sangrar na noite de núpcias. Suas precauções relativas à possível quebra dos vasos significam, pois, um repúdio tanto da angústia de sangrar como daquela contrária de não sangrar. Então, de novo, vocês veem como o Freud vai trazendo essas diferentes associações em que ele vai decompondo todos os elementos que vão formando um único sintoma. O único sintoma é colocar o vaso em cima da penteadeira antes de dormir. Mas isso tem a ver com essa lembrança de infância, que ela cortou o dedo, ou seja, um sucedâneo da angústia de castração, né? A ideia do sangramento na noite de núpcias, essa questão toda da virgindade,
como o sintoma condensa num único elemento, num único gesto, uma série de componentes da sexualidade feminina que eram cuidadosamente silenciados e evitados por essa moça. Vamos voltar aqui ao sintoma. O sintoma é dirigido ao outro. O travesseiro sempre fora para ela, segundo ela própria admitiu, uma mulher, ao passo que a cabeceira ereta de madeira era um homem. O que ela queria, portanto, e de forma mágica, permitimos acrescentar, era separar homem de mulher, isto é, apartar os pais, não deixar que consumassem sua relação conjugal. O que me chamou a atenção nesse ritual do travesseiro é que parece uma brincadeira de criança, parece um jogo. Sabe aquele jogo que a criança pega uma almofada, põe aqui, então esse é polícia, esse aqui é ladrão, e põe para brigar as duas almofadas. O ritual dela é muito parecido com um jogo, uma brincadeira. Não permitir que fechassem a porta do quarto dos pais criava uma oportunidade para se pôr à escuta dos pais, que lhe rendeu uma insônia que durou meses. Não satisfeita com tal perturbação impingida aos pais, ela, vez por outra, conseguia permissão para dormir na cama deles, entre o pai e a mãe. Por fim, quando já estava tão crescida que lhe era fisicamente incômodo deitar-se na cama entre os pais, ela conseguiu ainda que a mãe trocasse de lugar com ela, abrindo mão do próprio posto ao lado do marido. Essa situação, com certeza, serviu de ponto de partida para fantasias cuja repercussão se faz sentir em seu cerimonial, porque aqui tem um elemento da neurose. Como o neurótico, ele perde muito, vamos dizer assim, da condição dele de atuação na realidade, de atuação motora, toda essa energia psíquica se volta para as fantasias. E esse tipo de situação de dormir na cama dos pais é um ponto de partida para uma série de fantasias incestuosas. Ou seja, a consumação do incesto é sempre uma virtualidade possível, porque a criança tem perfeita noção do que acontece na cama dos pais. Se o travesseiro era uma mulher, sacudir o edredom até que todas as penas se acumulassem nos pés, tinha também um sentido, engravidar a mulher. Mas ela não perdia a oportunidade de acabar com aquela gravidez, porque vivera durante anos com receio de que a atividade sexual dos pais tivesse, por consequência, outro filho. O que é a primeira pergunta que uma criança se faz? De onde vêm os bebês? Né? De onde é que eu vim? Que desejo foi esse que me gerou? E isso normalmente aparece quando existe ou uma conversa sobre um outro bebê, ou o nascimento de algum bebê na família, ou o nascimento de um irmão. Essa pergunta, ela é fundamental como início, né, da pesquisa sexual da criança e de toda a pesquisa e toda a teorização possível. Então, se o travesseiro maior era uma mulher, a mãe, o menor só podia representar a filha. Porque esse travesseiro precisava formar um losango com o maior e porque a cabeça da paciente tinha que repousar precisamente sobre a linha da diagonal maior. Essa é uma pergunta que Freud coloca. O losango era o emblema encontrado nos muros, simbolizando o órgão sexual feminino aberto. Assim, ela própria representava o papel do homem, do pai, com sua cabeça a substituir o membro masculino. Algumas observações sobre o sintoma neurótico. O sintoma é uma formação de compromisso. Ele exibe a representação da pulsão parcial e a defesa contra ela. A gente pode pensar, por exemplo, esse ritual do edredom, de formar essa barriga no edredom e depois alisar várias vezes, não é? Se assegurar de que ali não havia nenhuma barriga, nenhuma gravidez, é uma formação de compromisso, porque da mesma forma que ele traz de volta a questão sobre o nascimento do bebê, sobre a gravidez,
ele apaga essa questão da gravidez da mãe. Ao mesmo tempo, ele traz a questão de que ela pode engravidar a mãe numa relação incestuosa. E, ao mesmo tempo, a defesa contra essa ideia incestuosa inconsciente. Então, por isso que ela tem que repetir tantas vezes esse ritual de alisar o edredom. Outro ponto, o eu se protege, primeiramente, por não reconhecer o sintoma. Depois, quando este se apresenta como estranho, inventa justificativas e explicações que tendem a banalizar o sintoma e a extensão dos danos que promove. Aqui Freud, nessa conferência, ele começa a introduzir o ponto de vista econômico, que é o custo do sintoma, o custo psíquico, porque tudo isso consome uma imensa energia psíquica. Pelo sintoma, o sujeito assume diferentes posições no complexo em questão. No caso, o complexo do incesto. Ela está, ao mesmo tempo, no lugar da mãe, junto ao pai. Ela se coloca no lugar da criança e no lugar do falo paterno, aquele que poderia fecundar essa mãe. O sintoma se vale de significantes da história individual do sujeito, da família e dos mitos e rituais da cultura de sua época. Por último, o sintoma é um discurso dirigido ao outro. Então, esses significantes, do qual o sintoma se vale para se constituir como ritual, implicam elementos da história individual, ou seja, o lugar que essa criança ocupou e ocupa no discurso parental, dos mitos e rituais, vocês veem, da cultura da época. Vocês veem, o Freud, ele se vale de um elemento de grafite no muro. Então, assim, o psicanalista, ele tem que ser, antes de mais nada, um sujeito curioso, gente. Ele tem que saber de onde o sujeito vem. O que é o sintoma? E aí, sigo Freud, hein? Os sintomas, e referimos-nos aqui, naturalmente, aos sintomas psíquicos e à doença psíquica, são atos prejudiciais à vida como um todo, ou pelo menos inúteis, dos quais frequentemente a pessoa se queixa como algo indesejado e que traz sofrimento ou desprazer. O principal dano que causam é o custo psíquico que envolvem, além daquele necessário para combatê-lo. Havendo pródiga formação de sintomas, esses dois custos podem resultar num extraordinário empobrecimento da energia psíquica disponível e, assim, numa paralisação do enfermo, no tocante às tarefas importantes da vida. Aqui eu acho que nesse parágrafozinho, o Freud não faz menção especificamente ao sintoma da criança, mas ele traz uma questão muito importante. Por exemplo, uma criança precisa se alfabetizar no nosso mundo, senão nós vamos limitar profundamente a condição dela de viver num mundo cada vez mais regido pela escrita, né? O complexo do incesto, ele pode ser uma barreira muito grande ao letramento da criança. Então, veja, são atos prejudiciais, o sintoma, que vão passando, né, na vida da criança, meio assim como falta de educação, como julgamento moral dos pais. Esses pais não educam, esses pais não dominam o filho, mas já são sintomas, aos quais, são sintomas coletivos, mas aos quais a criança empresta seu corpo. A criança realiza algo para os pais, e aí vem a singularidade da criança. Porque não é qualquer criança que faz determinados sintomas numa família. Tem um que vai emprestar seu corpo para colocar em cena a fantasia que está implícita na família, no casal parental. Então, essa paralisação que a gente observa, particularmente na criança, a criança para, né? Isso é algo que chama atenção. Então, a queixa e o sintoma. Aqui é preciso diferenciar o que é queixa e o que é sintoma. A queixa geralmente trazida pelos pais, e aquilo que é o sintoma da criança. A queixa trazida pelos pais ou pela escola
diz respeito a algo indesejado, que causa desprazer. Esse indesejado não diz respeito apenas à criança, pode ser um ponto em que claudicam os ideais parentais. O desprazer, do ponto de vista psíquico, implica sempre num aumento de tensão no aparelho. Em Freud, né? O desprazer como aumento de tensão no aparelho. Ou seja, a criança que causa desprazer traz à cena uma questão em que ela se encontra detida e que também não foi simbolizada pelos pais. Porque, veja, muitas vezes o sintoma é da criança, mas o desprazer está do lado dos pais. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Que o aparelho psíquico funciona como um só, né? Que há um enlaçamento desse aparelho psíquico em constituição da criança com o aparelho psíquico dos pais. Eu vou falar um pouco do sintoma e das organizações sexuais. Que a sexualidade infantil se organiza pela defasagem entre o cedo demais da sexualidade materna inscrita no corpo da criança, a pressão das pulsões autoeróticas e o tarde demais do amadurecimento anatômico e fisiológico, que faz com que a criança não tenha como descarregar essa tensão sexual. As organizações da libido, portanto, não apresentam um desenvolvimento linear. Elas se alternam e se sobrepõem, resultando num predomínio temporário de uma ou outra zona erógena e de uma ou outra organização libidinal. Não existe aquela coisa fase oral, fase anal, fase fálica. Elas se imbricam, né? A organização genital impõe um desinvestimento dos objetos primitivos e uma repressão dos impulsos das pulsões parciais. Mas as antigas formas de obtenção de prazer nunca são totalmente abandonadas. E o que é a elaboração edipiana? Ela desinvestir os pais deste lugar de primeiros objetos sexuais. E esses sentimentos sexuais, esse superinvestimento sexual, ele vai se transformar em ternura, em amor, em admiração. Mas é preciso que essa sexualidade encontre desvios, encontre outros caminhos, porque a superexcitação sexual, ela vai determinar uma proliferação de fantasias que vão atrapalhar em muito as aquisições próprias da infância na fase de latência. Além de que, uma vez que isso não tenha sido possível, esse desinvestimento sexual das figuras parentais, a libido vai buscar formas mais antigas de satisfação. O que é? A fase anal sádica, a fase oral. Então, a criança que se torna agressiva, que bate, que não para quieta. Enfim, são formas regressivas de satisfação libidinal que a criança vai buscar para, vamos dizer assim, dar um destino para essa libido que não pôde avançar. A libido manterá a fixação a objetos anteriores e a regressão aos complexos infantis é sempre possível diante dos obstáculos da vida. O Freud dá um exemplo, ele faz uma analogia com a migração de um povo. Ele diz um povo que tem que migrar de um lugar para o outro. Então parte um grupo grande, pelo caminho vão surgindo obstáculos, pequenos grupos desse povo vão se destacando e se fixando e formando povoações, formando pequenas vilas, e uma parte avança. Assim é a organização libidinal. Lá na frente, se houver um inimigo poderoso o suficiente, esse grupo que avançou retorna para essas povoações, para esses lugares, onde eles vão encontrar abrigo. A criança colocada diante de uma exigência que ela não dá conta, ela regride. Eu vou falar um pouco mais do mecanismo que está em jogo. Isso está na conferência 23, os caminhos da formação de sintomas. Já sabemos que os sintomas neuróticos resultam de um conflito que surge em torno de uma nova maneira de satisfação da libido. As duas forças que divergiram tornam a se encontrar no sintoma, reconciliam-se.
por assim dizer, mediante o compromisso da formação do sintoma. Por isso o sintoma é tão resistente, ele é sustentado por ambos os lados. E aqui a resistência na psicanálise de criança, ela não está apenas no aparelho psíquico da criança, a resistência está nesse sistema, né, o casal parental e a criança. O sintoma é sustentado do lado do inconsciente pela fixação da libido e pela regressão a organizações libidinais anteriores e do lado da realidade pela pressão de vivências externas conflitantes. No caso da criança, essas vivências externas conflitantes podem ser as fixações libidinais dos próprios pais, que entram em conflito com as exigências da educação. O eu frágil da criança é totalmente ultrapassado pela força das pulsões. Se as regressões não despertam a oposição do eu, tampouco a neurose. E a libido alcança alguma forma de satisfação real, embora não mais normal. Que é aquilo que eu dizia, que o sintoma da criança passa despercebido por muito tempo. Mas se o eu, que dispõe não apenas da consciência, mas dos acessos à inervação motora, e, portanto, a realização das tendências psíquicas, não está de acordo a essas regressões, instaura-se o conflito. A libido é como que barrada e precisa fugir para algum lugar onde possa dar vazão à energia investida, conforme a exigência do princípio do prazer. Tem que subtrair-se ao eu. Tal escapatória lhe é permitida pelas fixações no caminho de seu desenvolvimento, que agora ela segue regressivamente. Nesse fluxo inverso, investindo suas posições reprimidas, a libido se subtrai ao eu e suas leis, mas renuncia também a toda educação adquirida sob a influência desse eu. As ideias às quais a libido transfere sua energia sob a forma de investimento pertencem ao sistema inconsciente e estão sujeitas aos processos de condensação e deslocamento. Então vocês veem que a libido começa a circular fora do eu consciente. A oposição que foi erguida contra ele, esse investimento, no eu, o persegue como contra-investimento e o obriga a escolher uma expressão que possa, ao mesmo tempo, tornar-se a expressão da própria oposição. Surge assim o sintoma, como um derivado bastante desfigurado da realização de desejo inconsciente libidinal. Uma ambiguidade engenhosamente escolhida, com dois significados mutuamente contraditórios, como era lá o ritual do edredom que a moça realizava. Quer dizer, essa ideia de fazer um filho na mãe, ela é muito carregada do ponto de vista de censura. Então o contra-investimento é muito grande. Então a libido tem que encontrar uma forma muito desfigurada de manifestação desse desejo. As fixações da libido. Então, mais uma vez a pergunta, onde que a libido encontra as fixações de que necessita para romper as repressões? Nas práticas e vivências da sexualidade infantil, nas tendências parciais abandonadas e nos objetos de infância que foram deixados para trás, ou que não foram, né? É para eles, pois, que a libido retorna. O significado dessa época infantil é duplo. Por um lado, nele se mostram pela primeira vez as orientações instintuais que a criança traz consigo em sua predisposição inata. Por outro, influências exteriores, vivências acidentais, despertam e ativam nela outros instintos seus. As influências exteriores, vocês veem que não são os pais. As influências exteriores são os encontros, é a tique, né? São aqueles encontros, bons ou maus, que um sujeito tem durante a vida e que podem desencadear uma formação de sintoma. Então a formação de sintoma, ela é uma virtualidade, não há como prevenir isso. As séries complementares. Para Freud, o sintoma neurótico é determinado por duas séries complementares.
Primeira série, a predisposição mediante a fixação da libido, que engloba a constituição sexual, Freud chama de vivências pré-históricas, e também as vivências infantis. Aqui é curioso porque o Freud vai falar dessas vivências pré-históricas, que são determinações da família, da própria cultura em que a criança está inserida, e nós poderíamos dizer, assim, do ponto de vista, poderíamos dizer com Lacan, que são esses discursos que precedem a criança antes do nascimento, e que não dizem respeito só à família nuclear. Muitas vezes isso vem da família mais extensiva. Então, assim, são determinações históricas, isso vem do avô, são significantes históricos e que estão presentes no sintoma da criança de alguma maneira. Por isso me parece sempre importante nas entrevistas preliminares perguntar como é que essa criança chegou ao mundo. Não se trata então somente se a gravidez foi desejada ou indesejada, ela é sempre desejada. A questão é como é que os pais contam a chegada dessa criança no mundo. Sim. Em que momento, que contexto da vida conjugal essa criança foi concebida. Sim. Isso eu entendo, essa predisposição aí, como essas vivências pré-históricas. São as vivências acidentais ou traumáticas. As vivências infantis têm uma importância particular, evidenciada desde cedo, então, nessas organizações libidinais da criança. E aí, assim, a gente poderia ficar falando disso aqui um século, né? A amamentação, os acidentes da amamentação, os acidentes da fase anal, enfim, o quanto que isso vai interferir nas organizações libidinais. As neuroses infantis são bastante frequentes, muito mais frequentes do que se pensa. Em geral, elas passam despercebidas, tomadas como são, como sinais de maldade ou mau hábito, e refreadas pelas autoridades responsáveis pela criança. A neurose infantil pode persistir como condição doentia na vida adulta, ou ser interrompida na fase de latência e retornar na adolescência. Terminando, fantasia e sintoma. Os sintomas são a expressão deformada de uma forma de satisfação libidinal. Eles nos parecem estranhos porque desconsideram o objeto e abandonam os vínculos com a realidade externa. Na criança neurótica, como em todos os neuróticos, predomina a vida de fantasia, um prejuízo evidente das realizações e aquisições necessárias à sua educação. Freud diz, trata-se de um retorno a uma espécie de autoerotismo expandido. O sintoma inibe as modificações que o sujeito poderia promover no mundo externo e concentra as modificações no próprio corpo. O vínculo do sintoma com as pulsões autoeróticas se estabelece pelas fantasias. A criança neurótica está reclusa num mundo de fantasias, difícil de abandonar, onde obtém prazer substitutivo. Por isso que o brincar é tão importante na análise de criança, porque as fantasias vão estar representadas também no brincar, não só no sintoma. A neurose condiciona uma perda de contato com a realidade externa. E no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a realidade decisiva. Essa é a realidade que nos interessa para o diagnóstico da criança e onde o psicanalista faz sua intervenção. No brincar, a criança encena na análise, ou seja, na transferência com o analista, sua realidade psíquica, e é só aí que podemos modificá-la. Então, aqui eu já estou introduzindo a questão do diagnóstico e qual é a realidade que nos interessa. E o Freud fala ainda de algumas fantasias primordiais que nós vamos retornar, mas eu vou só introduzir isso. A importância da fantasia para o trabalho com a criança. A observação do coito dos pais, a sedução por parte do adulto e as ameaças de castração. Essas fantasias aparecem em quase todas as análises. Elas colocam em evidência a função de transmissão da fantasia.
o elo entre a criança e o outro. Evidenciam também as dificuldades da criança diante do enigma do sexual e do desejo do outro. Eu dizia no início assim que é preciso que o analista de criança tenha uma certa posição a partir da sua própria análise, porque isso pode ser extremamente angustiante para o analista, porque a criança muitas vezes vai se valer do corpo do analista para encenar esse tipo de fantasia. Então, o analista também entra na história com o seu corpo, muitas vezes. E é claro que isso é um elemento diagnóstico. Desde a criança que convida o analista para brincar, até a criança que pega no analista. Então, se a criança entra na história com o seu corpo, o analista também. E isso é sempre um momento de muita angústia na análise. Porque, de certa forma, você corre o risco de ficar muito paralisado e perder a condição de trabalhar simbolicamente com aquilo que está acontecendo. Porque vai tocar nas tuas fixações libidinais. Por isso que a análise do analista de criança tem que ser uma longa análise. E uma análise muito bem feita. O analista de criança precisa atravessar determinadas realidades psíquicas para poder suportar isso que está em jogo aqui.